Eu vou te dar agora 21 dicas de como viajar com pouco dinheiro. A gente precisa de um pouco de planejamento e prioridade para descobrir como viajar com pouco dinheiro, seja nas férias ou só por um final de semana. Para uma viagem tranquila, seja ela curta ou mais longa, é fundamental ter um bom planejamento. Sim, você provavelmente vai ter que abrir mão de alguns luxos, mas não precisa passar perrengue. Não acredita? Na prática, não tem mistério e qualquer um pode aprender como viajar gastando pouco. Você não precisa ser rico para viajar e nem precisa passar aperto. Seguindo algumas estratégias simples, a gente pode economizar na nossa viagem. Para ajudar vocês a fazerem isso, eu reuni aqui nesse vídeo várias informações sobre como viajar gastando pouco. Lembrando que não existe um jeito certo de viajar e você não precisa seguir todas as dicas desse vídeo se algumas delas não têm a ver com o seu estilo de viagem. O mais importante é conhecer as possibilidades e fazer escolhas legais de acordo com as suas limitações, prioridades e suas finanças. Conhecer lugares novos é o sonho de muita gente, mas às vezes o orçamento apertado vai deixando essa ideia cada vez mais longe. A boa notícia é que viajar não é sinônimo de gastar muito dinheiro, e é sim possível viajar gastando pouco. Para isso, basta ir juntando um pouco de dinheiro, realizar um bom planejamento, ter boa organização e seguir algumas dicas. Depois de ver minha lista, com certeza vai ser mais fácil colocar seus planos em prática. Confere algumas dicas infalíveis para viajar gastando menos e economizar muito durante o planejamento e reservas da sua viagem. Quem me acompanha sabe bem que eu sempre tento ajudar a economizar para viajar. Isso não quer dizer que a gente tem que pensar somente no valor, mas sim no custo-benefício, procurando, por exemplo, hospedagens bem qualificadas, confortáveis e limpas, com boa localização, bom preço. Assim, com esse tipo de busca e algumas ferramentas, você pode conseguir economizar bons valores. Com isso, você investe suas economias em passeios, compras, gordices ou reserva para fazer outras viagens. Quer saber como fazer para viajar gastando menos? Já vou começar com uma boa notícia. Sim, é possível economizar bastante ao viajar. Se por um lado os custos totais podem oscilar e dependendo do destino escolhido, dos meios de deslocamento e do que você entende por uma viagem econômica, que varia de acordo com o orçamento de cada um, existem dicas gerais que são uma verdadeira mão na roda para viajar gastando pouco. Com isso em mente, eu fiz esse vídeo com orientações valiosas para te ajudar a viajar sem comprometer as contas. Acompanha! Como viajar gastando pouco é uma pergunta que muitas pessoas se fazem. Seja um orçamento menor ou para poder fazer mais coisas enquanto está na viagem, é fato que é sempre interessante reduzir os custos. Com estratégias práticas e relativamente simples, você pode fazer isso. Nesse sentido, eu reuni 21 dicas para ajudar vocês que desejam viajar gastando pouco e ainda assim aproveitar muito tudo que o destino tem para oferecer. Então, você vai ver agora 21 dicas de como viajar com pouco dinheiro. 1. Escolha os destinos baratos. Se você não quer ter que abrir mão de muita coisa, eu recomendo focar sua viagem num lugar com o custo de vida mais em conta, onde o real seja mais valorizado do que a moeda local. Você pode viver experiências inesquecíveis em lugares que nunca tinha pensado em viajar. Escolhe destinos onde o seu dinheiro vai render mais. Se você quer viajar gastando pouco dinheiro, a escolha do destino vai ser um fator determinante sobre os custos da viagem. Eu entendo que muitas vezes a gente sonha durante anos em conhecer um lugar específico e que mudar os planos de férias por conta de dinheiro pode ser um pouco frustrante, mas é comum. No entanto, o mundo está cheio de lugares lindos para você conhecer sem precisar gastar muito com hospedagem, alimentação e os passeios. Na América Latina, por exemplo, você consegue viajar mais barato para Bolívia, para o México. Por outro lado, Chile, Uruguai e Costa Rica já não costumam ser tão bons para quem vai com pouco dinheiro.
Então, se esses países que eu falei têm atrações para mais de uma viagem, você pode começar por aqueles onde as suas despesas vão ser menores. 2. Viagem baixa temporada. Isso é uma coisa que eu repito muito nos meus vídeos, porque é uma das coisas que mais vai te fazer economizar. Você tem mais chances de encontrar promoções de passagens aéreas, preços de hospedagem mais em conta e até negociar os valores dos passeios. Sem falar que você vai poder aproveitar os lugares sem bagunça e com menos risco de encontrar os transportes e as hospedagens lotadas. Se tem uma coisa que você deve tentar evitar a todo custo é viajar em feriados prolongados e durante as férias escolares, porque além de visitar um lugar que com certeza vai estar bem lotado, é provável que você vá pagar ainda mais por isso. É claro que viajar em baixa temporada nem sempre é possível. Pelo contrário, normalmente as datas que muita gente tem para tirar férias e para viajar são exatamente no período de alta temporada. Nesse caso, a minha sugestão é que você vá para lugares menos concorridos. O ideal é escolher meses menos movimentados e evitar feriados. Não importa qual o seu estilo de viagem. Depois desse vídeo, que é um verdadeiro manual para economizar no transporte, nos passeios, na hospedagem, na alimentação e no câmbio da moeda, você vai estar preparado para continuar com a nossa lista e se tornar mestre na arte de viajar barato. 3. Pesquise bastante. Conhecimento é poder. Quanto mais você souber sobre o destino, mais vai poder otimizar seu tempo e dinheiro quando chegar lá. Pesquise os melhores bairros para se hospedar, as formas mais baratas de ir do aeroporto ou estação até o seu local de hospedagem, dias ou horários em que as atrações são gratuitas, preços médios dos passeios que você quer fazer, lugares para comer bem e barato, informações sobre a cultura local que podem evitar que você entre em roubada. Turista desinformado é turista fácil de enrolar. E você não quer isso, né? 4. Passe mais tempo no lugar. Ficar pingando de cidade em cidade pode parecer uma ótima ideia quando você está planejando o roteiro e vê vários lugares legais que ficam bem pertinho no mapa. Na prática, no entanto, viagens com muitos destinos tendem a ser cansativas e mais caras. Isso porque você vai gastar com os deslocamentos entre as cidades, mas também porque vai estar mais corrida em cada uma delas. Quanto mais tempo você passar em um lugar, mais você vai aproveitar e realmente conhecer. 5. Seja esperto com as refeições. Outro gasto que costuma pesar é a alimentação. Eu sou contra passar a viagem inteira comendo McDonald's ou qualquer sanduíche, mas isso não significa que você precisa gastar muito ou passar fome. No vídeo anterior eu já mostrei para vocês que os gastos com alimentação em lugares turísticos podem ser e são caros, mas tem sim boas maneiras de você conseguir economizar. Afinal, eu adoro uma boa economia. E por isso, para quem me chama de pão dura, eu digo: não sou pão dura, sou econômica. Uma dica é evitar lugares nas ruas principais das regiões mais turísticas. A minha receita é caprichar no café da manhã, almoçar na rua e comer no hotel à noite. Se você não for sair para jantar, vale pedir uma porção no quarto do hotel, vale pedir de repente um lanche gostoso em alguma lanchonete próxima ou até fazer uma comprinha de lanchinho básico no supermercado para você poder beliscar nos intervalos e à noite. No meu frigobar, nos quartos de hotel, eu sempre deixo um refri, uma água, um pãozinho de forma com presunto e queijo, até um salgadinho. Tá bom, você pode dizer: nossa, Verônica, mas no próprio hotel já tem isso. Tá, tem, mas pra que eu vou pagar R$8 numa água se eu posso comprar no mercado e deixar lá por R$1,50? Pra que eu vou pagar R$10 numa barrinha de chocolate ou pacotinho de amendoim se eu posso ser econômica e economizar? Deixa para colocar seu dinheiro no que realmente precisa e vale a pena. 6. Pense 2 vezes antes de comprar. Eu sei que muita gente adora comprar, né? Se você quer viajar gastando pouco, pensa sempre: eu preciso mesmo disso?
Aquela bota de neve pode parecer linda, mas se você mora num lugar quente e que nunca mais vai usar, para que comprar? E aquele berimbau da Bahia, que nunca na vida vai ter utilidade para você e ainda vai ser difícil de carregar. Considera quantos dias de viagem você poderia bancar com o valor de comprinhas e presentinhos. E se lembra que as experiências valem muito mais do que objetos comprados. 7. Faça um seguro viagem. Esse item pode parecer estranho porque custa dinheiro, mas pode acreditar no que eu estou falando. Viajar sem seguro viagem é arriscar ir à falência, especialmente no caso de países com um sistema médico caríssimo, como os Estados Unidos. Se precisar usar o seguro que você contratou, você vai perceber como vale a pena se prevenir. 8. Viaje com pouca bagagem. Pode falar a verdade. Você sempre leva um monte de roupa que acaba nem tirando da mala, né? Viajar com pouca bagagem pode ser um desafio, mas com o tempo fica mais fácil. Na prática, para a maioria das viagens, você só precisa de roupas suficientes para passar uma semana. Se for ficar mais tempo do que isso, é só lavar. Além de prático, viajar mais leve pode ser bem mais econômico, especialmente em trechos de avião. Com uma bagagem de mão que caiba no compartimento superior das aeronaves, você não vai precisar pagar taxas extras para despachar suas malas. Além disso, fica muito mais fácil se deslocar usando transporte público quando chegar e sair das cidades. 9. Converse com os moradores locais. É muito bom pesquisar antes da viagem, mas você não precisa se limitar a isso. A melhor fonte de informação muitas vezes é o pessoal que mora no lugar. Então, quando você estiver no destino, aproveita para bater um papo com quem mora lá. Você pode conseguir dicas preciosas, como um restaurante com bom custo-benefício, uma atração gratuita que não está nos guias, ou algum passeio que você pode pagar uma fortuna para ir com alguma empresa, mas talvez você possa sozinho ter mais liberdade. Sobre isso, eu quero deixar claro uma coisa. Tem lugares que vale muito a pena contratar uma empresa para te levar, te guiar, te explicar as coisas, contar a história do lugar. E tem passeios que vale a pena fazer sozinho. Isso varia de lugar para lugar e eu não sou contra passeios guiados de maneira alguma, até porque eu sou agente de viagens e guia de turismo. 10. Aprenda a economizar com passagem aérea. Uma coisa que tem que prestar muita atenção é o mercado aéreo. Se sua viagem exige algum deslocamento de avião, provavelmente um dos maiores gastos do seu roteiro será com passagem aérea. Por isso é muito importante que você entenda como economizar algum dinheiro com elas. A primeira dica para economizar com passagens aéreas é escolher o dia certo que você vai viajar. Existem dias da semana em que as passagens são muito mais em conta, tanto passagens nacionais quanto internacionais. Outra dica muito importante, quando for voar durante a semana, é não escolher horário de pico, onde uma passagem nacional, por exemplo, pode sair o valor de uma passagem internacional. Tenta fugir de ir sexta-feira à noite e voltar segunda de manhã, porque isso é o que muita gente quer fazer. E aí o preço fica bem mais caro. Além disso, participar de algum programa de milhas pode fazer muita diferença na hora de comprar aquela passagem mais cara. E compre as passagens com antecedência. É muito difícil encontrar passagens aéreas em cima da hora com preços bons. Por isso, procura sempre com antecedência para você ter mais chance de achar as promoções. Existem diversos mecanismos de buscas que facilitam esse processo, como o Skyscanner, por exemplo, onde você pode colocar o mês em que você pretende viajar e ele te dá todos os preços para esse período. Além disso, com essa ferramenta de busca, você consegue visualizar um comparativo de preços de diferentes companhias aéreas. O Google Flights também é uma boa opção para você pesquisar os valores das passagens já com os impostos e taxas inclusos. Lembre de começar sua busca com antecedência, mas geralmente os preços faltando 90 dias para sua viagem ficam mais em conta. Muito antes elevam o preço devido à possibilidade de não fechar todos os assentos.
Muito em cima é a lei da oferta e procura que a gente deve sempre evitar. 11. Estratégias valiosas de viagem. Sempre tenha em mente datas, destinos, passeios, etc. Tudo que você quer fazer no seu destino dos sonhos. A estratégia principal é que você tenha esse roteirinho básico já montado. Por mais que você altere o roteiro em algum período, mas você terá uma base de como vai ficar. Tendo isso pronto, comece a se organizar com no mínimo 4 meses antes da sua viagem, para no terceiro mês começar a comprar principalmente as passagens aéreas. Quanto mais perto da data da viagem, mais alto o valor. 12. Sites e aplicativos de alertas de preços. Hoje em dia, com muitas facilidades de sites e aplicativos, você pode pesquisar passagens pelo Skyscanner, como eu já falei, e os melhores destinos. São meios de busca que facilitam muito e são bem conhecidos pelos viajantes. Esses sites têm aplicativos onde é possível cadastrar alertas e ser notificado quando uma passagem atingir um valor promocional estipulado por você. 13. Planilha de custos de viagem. Sempre que você for viajar, é mais do que indicado fazer uma planilha com todos os custos da viagem, como hospedagem, atrações, alimentação, transporte e o valor médio de gasto diário. Assim, fica muito mais fácil de se organizar, ter uma média de custo da sua viagem inteira e o mais importante, o quanto você pode gastar em cada lugar, no caso de você fazer passeios, por exemplo. Isso de acordo com o valor que você vai levar na viagem. Fazendo a distribuição de valores fica muito mais prático. 14. Hospedagem. Esse pode ser o segundo item mais caro de muitos orçamentos de viagem, mas não precisa ser sempre assim. Tanto para ficar em hostel quanto em hotel ou apartamento, um item é fundamental para economizar e não entrar em roubadas. A pesquisa, que em tempos de internet é muito mais fácil. 15. Passeios. Você economizou com as passagens, hospedagem, comida, mas agora não tem como evitar gastos com as atrações no destino, certo? Errado. É claro que não tem nada de errado em pagar para visitar lugares legais durante a viagem se eles forem uma prioridade para você, mas dá para fazer muitos passeios sem gastar nada de nada. Tem vários lugares onde alguns museus têm entrada gratuita em alguns dias da semana. Parques, praças e bairros legais também podem render passeios maravilhosos e gratuitos, então fique atento às atrações gratuitas do seu destino. Uma das razões da gente viajar é conhecer outros lugares. Muitos monumentos, por exemplo, atraem milhares de viajantes e normalmente cobram uma taxa de entrada para a gente poder visitar. Embora alguns não custem muito, outros podem levar boa parte do seu dinheiro. É importante se conscientizar que você não é obrigado a conhecer todas aquelas atrações que um guia ou blog de viagem recomendou, a não ser que você queira. O que eu normalmente faço é ver todas as coisas que eu posso fazer naquele lugar e escolher quais eu quero fazer de acordo com o meu gosto e do meu marido que viaja comigo. Depois de decidir onde a gente gostaria de ir, a gente vê os preços, desconto e até um dia da semana que seja gratuito, se coincidir da gente estar lá nesse dia durante a viagem. Outro passeio barato, que eu nunca fiz, mas existe e você pode considerar fazer, é o Free Walking Tour, que é um passeio que você faz a pé com um guia de turismo te orientando. Ele funciona na forma de contribuição voluntária. No final do passeio, cada um paga aquilo que acha justo ou pode. Além disso, vários deles podem dar algum cupom de desconto para bares, restaurantes e até locais da região onde o passeio foi realizado. Então, confere os descontos das atrações turísticas. Quando você estiver montando o seu roteiro de passeios nas cidades em que você for visitar, não deixe de conferir se as atrações que você pretende visitar possuem alguma forma de desconto ou dias em que a entrada é gratuita. O Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, oferece meia entrada para estudantes, idosos e professores. Já o Museu do Louvre, em Paris, tem acesso livre aos domingos. Esses dois exemplos não são únicos e essa dica pode te ajudar a economizar um bom dinheiro, já que não é difícil encontrar atrações com preço bem salgado. Fica de olho nas opções gratuitas e mais baratas de passeios.
Claro que você não precisa deixar de investir em ingressos, em entradas para as atrações que você mais quer conhecer. O mais importante aqui é ficar atento às opções gratuitas ou bem baratas de passeios que todo destino tem para oferecer. E se você for estudante, não deixa também de se informar sobre as condições de desconto ou meia entrada. 16. Planejamento. Se eu tiver que dar uma única dica sobre como viajar barato, provavelmente eu escolheria essa. Afinal, muitos dos itens que eu vou te contar fazem parte de um bom planejamento de viagem. Se planejar bem, para mim, significa que eu vou ler muito a respeito do meu destino, vou conversar com pessoas que já visitaram o lugar que eu pretendo ir, que eu vou buscar informação em diversas fontes e, principalmente, significa que eu vou fazer tudo isso com antecedência. Por exemplo, se eu fosse viajar na Páscoa, eu já teria começado a organizar isso no máximo no Carnaval. Isso se não fosse ainda no comecinho do ano. E eu tô falando só de uma viagem rápida, de feriado. Se fosse uma viagem de férias, eu organizaria com mais antecedência. Ou seja, antes do Natal já estaria tudo pronto. Quando você começa a planejar sua viagem com antecedência, você tem mais tempo para descobrir lugares baratos, para comer, visitar, acompanhar a variação de preços das passagens aéreas e hospedagem. Aí, é claro, se for o caso, você vai ter tempo suficiente para mudar de planos. Se a sua intenção é viajar gastando pouco ou menos do que o normal, menos do que normalmente se gasta, saiba que isso acontece, antes de tudo, com muito planejamento. Quem busca fazer muitas e boas viagens, aproveitando o que há de bom e ainda assim economizando, tem que planejar, e muito. Isso envolve desde o orçamento para a viagem, pesquisas, roteiros de viagem estratégicos, entre outros aspectos. Alguns pontos devem ser levados em consideração ao fazer o planejamento. Comece a planejar com antecedência. Escolhe a data da viagem. Quanto você vai precisar para a viagem? Faz os cálculos e comece a guardar o dinheiro necessário. Faz um roteiro de viagem com os pontos que você quer visitar. Organize um documento ou planilha de gastos. Quanto você pretende gastar por dia? Quais passeios cobram a entrada? Gastos com alimentação, transporte, compras. Busca hospedagens mais baratas e faz a reserva com antecedência. 17. Economize com transporte. Normalmente, táxi costuma ser um meio de transporte caro para quem quer viajar gastando pouco. Pior ainda se for a corrida do aeroporto até o centro da cidade. Dependendo do caso, você pode gastar mais com locomoção até o aeroporto do que com a própria passagem aérea. Eu quero deixar claro que eu não tenho nada contra os taxistas e nem contra a modalidade. Já andei várias vezes de táxi nessa vida, mas aqui a gente está falando de economizar com os gastos na viagem. Por isso, antes de viajar, pesquisa sobre como é o transporte público no lugar que você quer visitar. Vê os horários de funcionamento, como chegar e ir até o aeroporto ou rodoviária e se é fácil de ir até os pontos turísticos que você quer conhecer. E é claro, leve em conta também a comodidade, porque no começo do vídeo eu falo, sem passar perrengue. Dependendo do local que você estiver viajando, o transporte público pode funcionar muito bem e ter um preço em conta, como é o que acontece em diversos países da Europa. Um trem, por exemplo, pode te levar até o seu destino em um menor período de tempo do que um táxi. O aluguel de bicicletas também pode ser uma ótima maneira de economizar no transporte e ainda te garante uma experiência única no lugar. Em uma cidade como Amsterdã, por exemplo, que é mais ou menos pequena, além da dica anterior, você também pode usar seu pé e andar para conhecer várias atrações. E para isso você não precisa gastar nada. 18. Viaje com milhas. Os cartões de crédito e as companhias aéreas têm diferentes programas em que as milhas acumuladas podem ser trocadas por passagens aéreas.
Por isso, se você usa bastante o seu cartão de crédito ou costuma viajar com a mesma empresa, confere os programas para economizar na sua próxima viagem e usa as milhas aéreas. As milhas que você acumula nas compras com o cartão de crédito podem ser uma excelente forma de economizar na viagem. Para usar essas milhas, você precisa fazer o cadastro em um programa de milhas e à medida que você vai realizando compras com o cartão, você pode transformar os pontos das faturas em milhas. O procedimento varia de acordo com o cartão. Entre em contato com a sua agência ou o site do seu banco. Além disso, a escolha do dia da compra da passagem e o dia da viagem em si, como eu já falei, também são formas de economizar, caso você não tenha milhas à disposição por algum motivo. Viagens em alta temporada são bem mais difíceis de serem econômicas, assim como tem dias e horários em que as companhias aéreas e as agências de viagem fazem promoções. Se você já escolheu o seu destino e está só esperando o momento perfeito de viajar, vale a pena começar a monitorar esses aspectos. Certamente você vai conseguir uma boa economia se ficar atento a esses detalhes. 19. Procure o câmbio mais barato. Fazer o câmbio em aeroportos e rodoviárias normalmente é uma péssima escolha, porque as taxas cobradas costumam ser bem mais altas. Se for realmente necessário, troca só o suficiente até você conseguir encontrar uma taxa melhor. 20. Estipule um limite de gastos diários. Depois de já ter comprado as passagens e ter reservado sua hospedagem, calcula quanto dinheiro sobrou para você gastar durante toda a viagem. Depois disso, divide esse valor por dia. Se você conseguir economizar um pouco de um dia para o outro, é só ir fazer os cálculos e aumentar o valor diário. Assim é mais fácil de você se manter no orçamento. 21. Não tem destino certo? Vai pelas passagens mais em conta. Como eu já disse, o deslocamento é um dos principais gastos de uma viagem. E quem não tem um único destino em mente já sai ganhando. Às vezes sim, às vezes não. Isso porque estar aberto para conhecer novos e diferentes lugares também permite uma maior flexibilidade na hora de buscar as passagens. Para aqueles que possuem maior liberdade de datas, fica ainda melhor. Nesse momento, a tecnologia é uma grande aliada. Em ferramentas como Skyscanner, é possível pesquisar as passagens mais baratas, seja no Brasil ou no exterior, a partir da cidade de origem informada. Você coloca os locais de partida e de chegada e tem acesso aos preços das passagens por data, podendo ver os dias e os meses que fica mais em conta. Mais dicas para viajar barato. Seja flexível. Se você observar as dicas que eu dei até agora, parte delas envolve mudar alguns hábitos. Tá aberto a essas mudanças é o primeiro passo para quem pretende viajar gastando pouco. Faz um orçamento de viagem e controla os seus gastos desde o primeiro dia. Pode parecer exagero, mas você pode anotar tudo o que gasta num caderninho. No final do dia, faz as contas e vê se você gastou mais ou menos do que devia. Em caso de ter extrapolado no outro dia, você economiza para compensar. Fica atento às taxas de câmbio que você vai pagar, seja na conversão da moeda, nas taxas para saque internacional e até mesmo o IOF cobrado nos cartões de crédito. Com o planejamento é possível viajar gastando pouco. Bom, gente, ficou um vídeo daqueles, né? Mas uma coisa é certa, isso ajuda muito na hora de planejar a sua viagem dos sonhos, seja aqui no Brasil, na Europa, América e qualquer outro lugar que você quiser. Isso mostra que toda e qualquer viagem é possível, basta pesquisar que você encontra os melhores preços e oportunidades.